Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Edu Dracena, a Renata Fã, o Cicinho e o Everton Guimarães falando aí da partida entre Chelsea e Palmeiras. O Everton Guimarães aí na thumb falando sobre os desfalques que o Palmeiras tem para essa partida. O Palmeiras não vai contar com Gustavo Gomes e Piquerez suspensos e o Murilo machucado. E aí o Everton Guimarães falando que Palmeiras, o Abel Ferreira vai quebrar a cabeça, né? Eu acho que ele vai com Mikael e Bruno Fux na zaga e deve colocar o Vanderlan ali na lateral esquerda. Ou jogar ali com 3 zagueiros, o Giai retornando, né? E aí colocar um jogador ali pelo lado esquerdo mais avançado. Mas eu acho que a primeira opção é a mais provável. Vamos aí para o debate. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo. Seu like fortalece muito aí o nosso canal. Palmeiras, agora Marco Aurélio Cunha, por favor, vá ao telão. A gente tem aqui alguns exemplos parecidos com os casos, com o caso do Paulinho. Eu queria aí a sua opinião médica também. Claro. Que isso? Negão. Fraturas de estresse, né? Na verdade, são movimentos que o osso faz repetitivo. Isso acaba levando a um sofrimento do tecido ósseo. Dá muito em maratonista, dá muito em corredores de fundo, dá muito em pessoas que realmente fazem uma atividade repetitiva. Tem a ver com o tipo do osso, tem a ver com o biotipo da pessoa e com a intensidade de treinamentos, né? Aí, no caso, o piso também, doutor? O piso? Como? O piso também? Tudo pode influir, mas em geral é sobrecarga mecânica individual, não se tem uma relação de um para outro, cada um é um. Então, você pode ter, por exemplo, o mecanismo para fazer a correção é fazer uma fixação, é você fazer uma haste intramedular que vai dar estabilidade para o foco de fratura. Por que a fratura dói e não consolida? Porque ela tem movimento. E quando ela movimenta, o primeiro tratamento é o conservador. Você tenta fazer aquele osso consolidar. O segundo tratamento é uma fixação com haste, né? Nossa. E você pode... Isso já vi muito, tratei assim, do Pita, que foi vendido para o Strasbourg da França com um problema desse e jogou perfeitamente depois. Enfim, são casos que você, por que não ter evolução clínica favorável no tratamento conservador, você acaba fazendo uma fixação com placa e tal, para que o osso fique estabilizado, não tenha movimentação e a fratura consolide. A fratura consolida quando não movimenta. Então você tem que imobilizar. Imobilizar, muitas vezes tirando carga, imobilizando com aparelhos gessados ou, finalmente, fixando a fratura para ter estabilidade e consolidação. É desagradável para o atleta, é comum, não é incomum isso no esporte. E certamente ele vai retornar aí com 3 meses, alguma coisa assim. Mas, doutor, já deve estar bom. Uma pergunta para o senhor. Se ele já havia feito uma cirurgia, ele vai ter que fazer uma outra cirurgia. Por que acontece? Isso é decorrente ou não? Não, eu não sei o caso dele especialmente, mas você tenta um tratamento mais ameno possível, né? Primeiro você tira a pessoa do treino, vamos lá, dá um refresco para a atividade física dele para ver se a fratura se fecha. Se isso não ocorrer, que o movimento continue fazendo a fratura existir, você é obrigado a mudar de conduta e tomar uma conduta definitiva. E a fixação da fratura é o mais definitivo e correto. O Departamento Médico do Palmeiras sabe o que está fazendo e certamente ele vai ter uma recuperação plena, total. Aí o tempo é difícil prever, mas 3 meses ele deve estar recuperado, 4 meses. Vou fazer uma pergunta, doutor, por favor. O senhor sendo médico de uma equipe, chega um atleta com uma lesão dessa, o senhor libera para contratar? Ou o senhor fala que, vamos ter ressalva aqui, o senhor avisa? Eu aviso, claro, olha, nós vamos ter esse problema, pode ser que o processo seja recuperável sem cirurgia, mas pode ser que amanhã ou depois a gente tenha que operar. Um investimento num jogador desse nível, nós cansamos de contratar jogadores contundidos no São Paulo, cansamos de contratar, para reabilitar. Luizão é um exemplo, vários foram lá para tratar e ficaram lá. Então eu acho que foi um investimento bom, o Palmeiras vai perder esse tempo com ele, mas olha só o que ele já fez. Já se pagou, né? Então, só esse segundo dele aí eu acho que a mamãe falou que não ia contratar jogador machucado e nem velho. Mas o nunca é sempre ruim no futebol. Não fala nunca em lugar nenhum, especialmente em medicina. Mas eu acho que ele foi uma boa contratação, vai ficar bom e o que é importante é que vai
vai servir ao Palmeiras e ao futebol E o brasileiro. senhor falou que de 3 a 4 meses, doutor? É difícil eu falar. Depende do caso? Depende do caso, Do mas atleta. vamos entender que se você fizer eu ouvi falar que vai colocar enxerto, uma síntese e tal, eu acho que 3 meses, 4 meses ele está voltando a jogar futebol. O prazo é, 3 meses? cicatrizar a fratura, vamos chamar assim, consolidar e depois colocar na dinâmica do treinamento, recuperar a parte física, aí é muito individual. Tem como colocar uma haste dessa na cabeça do Capelani pra ver se ele... Não entra. Marco, muito obrigada pela explicação. Musiquinha legal. E o Palmeiras que vai precisar muito do Paulinho porque o Estevão tá indo embora, não é? Agora, o que pensar sobre o Chelsea? Quando você imagina esse confronto, Edu, quais são os principais cuidados, na sua opinião, que o Palmeiras tem que ter com o time inglês? Olha, Renata, é claro que o time inglês gosta de ficar com a bola. Como eu falei no primeiro bloco que a gente falou, o Abel com certeza já viu alguns jogos onde os times ganharam dos times europeus, né? O City. Então ele vê o quê? Tem as costas dos zagueiros, né? Quando você tira o time adversário da zona de conforto, isso acaba trazendo uma dificuldade. E qual é a dificuldade para mim que eu vejo que os times têm europeus? Eles marcam muito pressão. Então, eles tentam recuperar a bola ali perto do campo de ataque deles. Então, joga aquela bola longa. Manda o zagueiro correr de frente para o seu gol, porque a pior coisa para um zagueiro, como eu fui, é correr de frente para o seu gol. Porque como que eu vou tirar essa bola? Ou para o lado, ou para cima, né? Não dá para você tirar para frente. Então, eu vejo assim, o Abel com certeza está olhando e olhou muito bem esses jogos e vai criar uma estratégia para que tenha uma dificuldade maior o Chelsea de tirar a zona de conforto deles. E ter a bola, vamos jogar. Acho que mostrou nessa campeonato aí da Copa do Mundo, quem tem mais coragem e quem tem mais humildade de reconhecer, de repente, em determinados momentos, que temos que ficar aqui atrás, mas depois atacar também, vai sair vitorioso dos jogos. Eu acredito muito ainda no Palmeiras. Everton Guimarães, o Chelsea na primeira fase, nos jogos contra o Los Angeles FC, a derrota contra o Flamengo também, e depois ele ganha do Esperance e aí faz uma boa partida com o Benfica. Ele mudou a escalação sempre. Ele é igual o Abel Ferreira. O Enzo Maresca, ele muda a escalação o tempo todo. O que você imagina que eles estão pensando em relação ao Palmeiras? Os cuidados que o Chelsea tem que ter contra o time do Abel Ferreira, hein, Everton? Então, Renata, eu imagino que eles estão um pouco, eu não vou dizer tranquilos, mas um pouco aliviados pelo fato de o Palmeiras ter perdido 3 jogadores de uma linha de defesa. Eu falei isso aqui ontem. Isso faz diferença para o Chelsea. Claro, eles não têm o Caicedo, mas contrataram o João Pedro, né? A informação é essa. Quer dizer, os caras gastaram uma bala e ele vai estrear exatamente contra o Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras tem esse problema. Esse problema é grave, é muito sério. O Palmeiras perdeu seus 2 zagueiros titulares, perdeu o lateral. Quer dizer, isso é muito importante para uma decisão. O Abel vai ter que quebrar muito a cabeça. E que bom que o treinador é o Abel, né? Que se precisa atacar o adversário, jogar para cima do adversário, ele faz como fez com o Botafogo. Ele tem repertório para isso. E se ele precisa jogar mais defensivamente, se trancar e sair na boa, e sair em velocidade, e sair no contra-ataque, ele também faz. Eu acho que, Renata, esse jogo é uma incógnita para mim, assim. Eles já se enfrentaram, o Flamengo ganhou dos caras na competição, tudo bem. Mas eu acho que esse trio de desfalques do Palmeiras aí é muito considerável. Então o Palmeiras vai ter que armar um sistema de fortalecer o meio-campo para proteger essa defesa e aí soltar os jogadores à linha de frente. Nesse caso aí, o Richard Rios é um cara de fundamental importância. Acho que, inevitavelmente, ele vai soltar jogadores mais velozes. Eu acho que dessa vez contra o Chelsea, eu acho, tá, Renato? Tem um achismo, não tem nenhuma informação. Eu acho que o Palmeiras vai ficar um pouco mais retraído. Vai tentar sair só na boa e eu acho que a alternativa pode ser essa aí. Porque você perder 3 jogadores titularíssimos, de extrema qualidade, para uma decisão contra o Chelsea, de fato, é um caso que eu imagino que o Chelsea, do outro lado, esteja um pouquinho assim aliviado. É um problema muito grande para o Palmeiras, mas eu também estou com o Edu, eu ainda acredito que possa passar o Palmeiras. É um ponto bem abordado pelo Everton, o fato dos desfalques do Palmeiras na defesa especificamente, sem o Murilo, sem o Gomes e sem o Piquerez. E eu posso falar uma coisa, são 3 jogadores que sustentam a defesa,
que dão mais tranquilidade para o meio-campo, mais espaço também. quiser, O Abel, já tem o problema maior talvez seja interno até do que só analisar o adversário. Se quiser, já tem um voo quinta-feira à noite para voltar Vai pra São Paulo. passar mais uma semana, irmão. Você tá falando isso toda Mas o jogo é hora. só na sexta. Volta antes. Você tá falando isso toda hora e nem isso você foi. Olha, Volta antes. João Pedro Sgarbi, e agora pra gente dar uma suavizada aqui no assunto. Bora, Rei. Agora tem uma novidade especial pra você, que se preocupa com a sua saúde. Pelo tamanho do jogo, né? Posso ter a oportunidade de começar jogando. Então, acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. A gente tem falado, você falou sobre ter a oportunidade de começar jogando, tem muito a ver com a ausência do Piquerez também. Hoje ele não esteve no treino por causa de gripe, mas você já teve a chance de conversar com ele, que é mais experiente, é uma referência desse time. Tem algo que ele pode te ajudar para esse jogo? Eu conversei um pouco com ele rápido depois do jogo contra o Botafogo e ele me deu algumas dicas, sim. O Piquerez é um jogador experiente, de muita qualidade, e sempre que eu vou jogar ele me ajuda bastante, me dando dicas, e não tenho dúvidas que dessa vez será diferente. Ô, Vanderlei, é um jogo que vocês imaginam que vai se desenhar como, né? O Chelsea jogou contra o Flamengo numa fase de grupos, hoje vai ser um confronto mata-mata na sexta-feira. Enfim, é aquele típico jogo que no Brasil o Palmeiras não encontra tanto, porque vai ser um time que vai atacar, vai deixar espaço, então talvez utilizar, né, a sua velocidade pela esquerda pode ser um dos caminhos. Com certeza. Acho que primeiro a gente deve ver o plano do professor Abel e seguir o plano dentro de campo. Como é em todos os jogos, a gente sempre procura seguir o que o Abel passa. A nossa equipe de analistas é muito boa também. Tenho certeza que eles farão mais um excelente trabalho. Vanderlei, de alguma maneira, tem algo aí com esse Chelsea engasgado por parte do Palmeiras por conta daquele Mundial de Clubes? Cara, falando pessoalmente, por mim, não tem nada engasgado. Lógico, a gente sabe que a gente perdeu o jogo, mas futebol é isso. Às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai empatar. Acho que o mais importante é sempre o próximo jogo. É isso. Ô Vanderlei, você é uma cria da academia do Palmeiras e o torcedor se enxerga muito nas crias da academia também. E a mobilização do palmeirense nesse torneio ela é muito grande. Como você enxerga a importância da Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras e para o torcedor, e também falar dessa mobilização da galera que está acompanhando o Palmeiras muito de perto aqui? Para o Palmeiras ser visto mundialmente, o Palmeiras já é conhecido, mas a gente poder mostrar o nosso futebol dentro de campo para o mundo todo, isso é muito importante para o Palmeiras, para os jogadores, para todos, trabalho da comissão também. E qual é a outra pergunta? Desculpa. Em relação à torcida. Em relação à torcida, é o nosso 12º jogador, estão fazendo uma festa linda em todos os jogos aqui nos Estados Unidos, e quando a gente falta um pouquinho ali dentro de campo, a torcida vem, canta, grita, apoia. Isso não dá um fôlego a mais para conseguirmos correr mais um pouquinho ali, para entregar muito, e tenho certeza que será mais uma linda festa. Tá preparado o Vanderlan para ser titular, Edu Dracena? Sim, Renata, eu confio muito no Vanderlan. Tanto nele como no Mikael também, se entrarem os dois jogadores. Então eu acredito muito assim que o Abel é difícil improvisar algum atleta na posição. De repente ele pode trazer um ou outro jogador para cumprir outra função, né? Igual foi o Felipe Anderson fazendo ali um ala e tal. Mas tirando um zagueiro, ele vai colocar um zagueiro. Tirando um lateral esquerdo, ele vai colocar um lateral esquerdo, na minha opinião. E eu, o Edu Ferreira, meteria 3 volantes ali, vai. Abel. Olha os garbinhos, olha os garbinhos. Toda vez vocês vão falar vocês vão secar mais uma semana ainda, pode ter certeza. Você não imagina, só pra gente especular um pouquinho, assim, um lateral, por exemplo, improvisado no outro lado, como o Marcos Rocha, o Mike, isso não? Eu não acredito, Renato, não, né? Sinceramente. Vanderlan, porque me parece ser a única opção nesse elenco. O Vanderlan não tem tanta qualidade de marcação, né? Ele é um jogador muito mais rápido e ofensivo. Então eu tenho que estar atento ao Abel a isso. Agora, o problema grande, a grande questão é que o meio de campo dos caras é muito forte. É muito forte. O Abel vai ter que cuidar desse meio de campo, proteger essas áreas. E agora esse é o ponto fundamental do Palmeiras. Agora é hora do Abel também mostrar que ele é bom, velho. Porque o Corinthians joga já mais de 8 meses sem zagueiro. E tá aí, ganhou o Paulista. O Corinthians ganhou tudo sem zagueiro, o Corinthians. Porque o Kaká e os meninos lá são uma ziaca desgramada. Mas, gente, dá pra saber qual vai ser o ataque titular do Chelsea? Além do Pedro Neto, que esse não sai. Mas e os outros? Ele vai com o Guilherme... Vai jogar com quem? Mas será que tem que se preocupar com o Chelsea? Aí que tá. Será que o Palmeiras tem que se preocupar com o Chelsea ou o Palmeiras tem que se preocupar com o próprio Palmeiras? O Palmeiras, com certeza, porque você fica projetando demais o adversário, você tem que analisar a sua linha defensiva. Eu faria isso que você falou. Por exemplo, eu uma vez... eu só tô especulando. Eu já conversei com vários treinadores. E aí um treinador uma vez chegou pra mim e falou assim, jogo grande, decisivo, você tem que pôr, ele fez assim, tem que pôr os nego velho, né? Os nego velho, os caras que não... concorda comigo? Que a bola não queima no pé. Os caras têm experiência, os caras que fedem título, entendeu? Então eu ia nessa linha aqui. O Marcos Rocha é um cara que ele é muito subestimado no futebol brasileiro. É o tipo do jogo que se ele entra, a bola não queima no pé, ele marca os caras, tem experiência, esse cara deveria jogar, na minha avaliação.
É porque realmente, gente, perder 3 jogadores na defesa, Ué, 2 zagueiros no lateral esquerdo. O Corinthians não tem nem 3 zagueiros. O Corinthians, velho. Então, aí você vê... falando de mundial, irmão. Então, quero ver só... Não estamos falando de outro patamar. Se tratando... O Corinthians não tem zagueiro e ninguém reclamou. Cicinho, você que jogou muitas vezes, apesar de você brincar, ou era mesmo um atacante, um ala, mas falando sério, você jogaria invertido no outro lado, se fosse preciso? Não. Renato, se tratando de Abel Porque isso não é uma Ferreira, coisa muito simples, né? Não é simples e requer treinamento. Então não pode da noite pro dia numa competição assim, você pegar um lateral direito e colocar, você acaba... O Danilo, por exemplo, joga de zagueiro e joga nas 2 laterais. São caras que já são acostumados. E não acredito, o Abel Ferreira, uma das coisas principais dele é exatamente isso. Ele tem essa equipe. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Chelsea e Palmeiras. Palmeiras enfrenta o Chelsea na sexta-feira, 22 horas. Vai passar aí na Sport TV, na Globo. Fica ligado aí. Deixa eu trazer notícias atualizadas para você ficar 100% informado aí sobre o Palmeiras. Trazer uma notícia que não é muito boa não, pessoal. Não é uma notícia boa. Paulinho do Palmeiras deve ficar meses sem jogar após o Mundial de Clubes. Olha aí que notícia ruim. Então, pelo visto aí, se bobear, é difícil até voltar esse ano, pessoal. Você vai ficar meses, então difícil até retornar esse ano o Paulinho. Ou quem sabe aí retornar ele numa semifinal, final de Libertadores, Copa do Brasil. Vamos ver aí o prazo para ele voltar a treinar. Trazer mais uma matéria aqui, ó. Maior orçamento dos europeus não os torna melhores. Palmeiras e Fluminense vivem. Palmeiras e Fluminense aí representando o Brasil. As 2 equipes nas quartas de final. O Palmeiras vai enfrentar o Chelsea. E o Fluminense, que se classificou ontem vencendo a Inter de Milão, vai enfrentar o Al Hilal. Para encerrar o nosso giro de notícias, deixa eu trazer mais uma matéria aqui, ó, falando do Flaco Lopes. Palmeiras sobe preço por Flaco Lopes para afastar interesse do River Plate. Então o River Plate querendo tirar o Flaco Lopes aí do Palmeiras, mas o Palmeiras dificultando as coisas porque o jogador, ele vira e mexe, está jogando, fazendo seus gols, então é de suma importância aí para o elenco do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.